Meus amados irmãos, com muita alegria queremos saudá-los na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ter você aqui conosco no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, nesse nosso terceiro trimestre, onde estamos estudando na lição de adultos com um tema fantástico. O tema geral é os princípios divinos em tempos de crise. E hoje chegamos à lição de número 4, a lição que trata sobre a construção do templo enfrentou oposição. As duas próximas lições, a 4 e a 5, tratarão sobre o templo, ou a reconstrução do templo. E nós vamos ver na lição de hoje os opositores da obra de Deus. Portanto, sem dúvida alguma, será uma lição muito edificante, que trará muitas lições para o nosso aprendizado. Portanto, fique conosco, nós já voltaremos a seguir com o primeiro tópico, a exposição dessa lição para a nossa edificação. Sendo assim, meus amados irmãos, estamos de volta com a exposição da lição de número 4, a construção ou a reconstrução do templo, que foi o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel, enfrentou oposição. Nós vamos, neste dia, estudar, meus amados irmãos, dando continuidade a esse estudo histórico, bíblico, sobre um período muito importante, que é o período chamado pós-cativeiro. Nós já aprendemos em lições anteriores o que foi o cativeiro babilônico, a sua duração, o despertamento que Deus proporcionou ao seu povo para que esse cativeiro fosse encerrado, e o povo que estava na Babilônia, muitos quilômetros, alguns expositores chegam a dizer quase 700 quilômetros a 1.000 quilômetros distantes de Judá, e que então, após o decreto de Ciro, 70 anos após, puderam ser repatriados, voltar para Judá. O povo de Deus então agora estava gozando da sua terra, das benesses da terra que Deus lhes havia dado. E nesse contexto nós podemos encontrar alguns personagens, já temos visto alguns personagens que se destacaram nesse contexto histórico. Primeiro, Zorobabel, que era um príncipe herdeiro do trono de Davi, portanto tinha ascendência real, era descendente de Davi. O outro grande protagonista dessas lições, desse processo de restauração de Judá, é Jesua ou Josué, não confundir com Josué, que era auxiliar de Moisés. Esse Josué aqui é um sumo sacerdote, ou seja, da linhagem de Arão, e que assumiu o sacerdócio no período pós-cativeiro. Outro personagem que nós vamos estudar, e estes dois próximos vão se destacar na próxima lição, número 5, que será ministrada pelo professor Diego Souza, é Zacarias e Ageu. Como nós vamos ver, Deus levantando a voz profética nesse período pós-cativeiro para animar o povo para a reconstrução do templo. E os dois outros personagens, sem dúvida alguma marcantes nesse período, Esdras e Neemias. Portanto, esses 6 personagens precisam ser estudados para nós podermos entender todo o contexto que envolve a esse período pós-cativeiro. Pois bem, nós vimos na lição passada, que tratou sobre a reconstrução do altar, que foi ministrada pelo professor Diego Souza, que Josué, o sacerdote, ele assume o seu papel enquanto sacerdote e de imediato ele se preocupa na reconstrução. Aprendemos isso na última aula. E então, com isso, o sistema sacrificial levítico já estava plenamente restabelecido. Já algo extraordinário tinha acontecido no tocante a essas questões. Nós podemos perceber, meus amados irmãos, a preocupação dos repatriados com o altar, a importância que eles entendiam que o altar tinha para que todo o demais processo de restauração pudesse acontecer. Agora, nós lemos algo muito interessante. No mesmo capítulo 3, onde fala sobre a reconstrução do altar, sobre as bases antigas, veja, por exemplo, o que diz Esdras capítulo 3 e versículo 6. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Perceba, meus amados irmãos, como a obra de Deus ela é progressiva. Os repatriados, sob a liderança de Josué, o sacerdote, fizeram exatamente a construção do altar para que os sacrifícios pudessem ser restabelecidos, mas agora eles precisam, entendem que possuem uma outra missão, que a obra não havia parado. A obra de reconstrução é muito trabalhosa, há muito que ser feito. E Esdras 3 e 6 dá essa indicação que muita coisa precisava ser realizada. Porém,
Ou seja, alguma coisa tinha sido feita. Algo extraordinário já tinha acontecido. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo. E esse porém não é um porém apenas para notificar, um termo adversativo que tem a ideia apenas de notificar algo que falta, mas é algo que diz assim, falta e precisa ser realizado. Portanto, nós chegamos ao nosso primeiro tópico, que diz, esse primeiro tópico, que tem 2 subtópicos, os alicerces do templo são lançados. Primeiro subtópico, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Segundo subtópico, a reedificação do templo. E esse tópico tem como objetivo mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Leia todo o capítulo 4 de Esdras para que você possa se contextualizar com esta lição. É importante que você faça essa leitura. O comentário bíblico da editora cristã de Esdras e Neemias vai dizer que o capítulo 4 de Esdras ele pode ser dividido em 4 partes. Primeira, do capítulo 4, versículos 1 a 3, a fonte da oposição. No capítulo 4, dos versículos 1 a 3, nós vamos ver de onde partiu a oposição. Segundo, do capítulo 4, dos versículos 4 e 5, a persistência da oposição. Terceiro, do capítulo 4, dos versículos 6 até o versículo 22, as muitas faces da oposição. E quarto, do capítulo 4, os versículos 23 e 24, as consequências dessa oposição. Veja, meus amados irmãos, como nós vamos perceber no transcorrer deste capítulo, como a obra de Deus inquietou os seus adversários para que pudessem fazer várias formas, agir de várias maneiras para que esta obra não fosse concluída. E, meus amados irmãos, a obra começou a acontecer. Até então, só bênção. O povo estava feliz. Um certo expositor vai dizer que não se houve na história de Israel um período em que o povo estivesse tão unido. Nós vamos encontrar algumas vezes, tanto em Esdras quanto em Neemias, o povo se juntando como um só homem. Isto fala de unidade, isto fala de projeto, e isso estava acontecendo. Até então, tudo bênção, tudo acontecendo a contento, tudo sendo plenamente realizado de acordo com a vontade de Deus. O versículo 10 do capítulo 3 de Neemias diz o seguinte: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já devidamente paramentados, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Oh, meus amados irmãos, que coisa gloriosa! O povo estava feliz. Afinal de contas, tinham voltado da Babilônia, estavam na sua própria terra. O altar já estava edificado. As festas solenes, nós aprendemos isso na última lição, já estavam acontecendo. E agora, o fundamento do templo já estava sendo edificado. E o povo não perdeu tempo. Percebam, os sacerdotes paramentados se apresentaram para louvar ao Senhor com trombetas, os levitas adoravam. Por que eles adoravam? Porque eles entendiam que a bondade e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Eu aprendo nesse momento, meus amados irmãos, que as pequenas vitórias precisam ser celebradas. O templo não estava construindo, eles só haviam lançado as bases do templo, mas já estavam celebrando, porque eles entendiam que estavam realizando uma obra que seria uma grande obra para a glória do nome do Senhor. Portanto, nós encontramos que o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Agora, o interessante, meus amados irmãos, é que o comentarista nos diz sobre este evento, o comentarista pastor Eurico Bergstein, que todos os que assistiram o lançamento do alicerce expressaram seus sentimentos com grande júbilo. Verdade, a Bíblia mostra isso. Só que no versículo de número 12, nós vamos encontrar um outro porém. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Eu aprendo uma coisa muito interessante aqui, meus amados irmãos. Enquanto que os sacerdotes jovens celebravam, afinal de contas era uma conquista, devia ser celebrada, o templo estava com a sua base já posta, mas os sacerdotes antigos, ao lembrarem da glória que possuía o primeiro templo, do esplendor,
o Templo de Salomão foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E quando eles olhavam apenas para a estrutura, agora interessante, eles não estavam vendo o templo, eles estavam olhando a base do templo agora construída, e aí eles já podiam entender, na visão deles, que naquele templo não teria a mesma beleza e grandeza do primeiro templo. E o que eles fazem? Começam a prantear. A Bíblia vai nos mostrar, meus amados irmãos, o Antigo Testamento, no interlinear, vai dizer que essa expressão aí, choravam, não era um choro de alegria, mas era pranteavam. Meus irmãos, que coisa interessante. Enquanto os sacerdotes mais jovens louvavam a Deus pela grandeza, pela repatriação, pelo altar posto, a base do templo já colocada, enquanto tudo isso era motivo de louvor, os mais antigos pranteavam, lembrando do que tinha acontecido no passado. Portanto, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque a tristeza pode produzir o desapontamento. O desapontamento pode produzir desânimo, e o desânimo pode fazer-nos não celebrar as pequenas bênçãos que já estão acontecendo. Tá certo? Então celebre o que for sendo feito pouco a pouco, mesmo que seja pequeno, como nós vamos ver lá no profeta Zacarias. Nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Vamos celebrar o que Deus fez passo a passo, porque certamente algo grande Ele estará realizando por intermédio de nós. Muito bem, o subtópico número 2, a reedificação do templo. Como eu disse, meus amados irmãos, poucas vezes na história nós vamos encontrar o povo de Deus unido em um único propósito. É interessante que não só o povo, mas em especial a liderança do povo estava despertado. Nós vamos ver isso lá no livro do profeta Ageu, nas próximas lições, que o despertamento seguia essa ordem. Deus despertava Zorobabel, Josué, os sacerdotes e o povo. Então, esse despertamento foi como que nacional, e a obra do Senhor seguia de uma forma muito gloriosa. Portanto, então, meus amados irmãos, tudo bênção. Até agora, nós podemos perceber, meus amados irmãos, nesse capítulo, no capítulo 3, duas coisas muito boas. Ou seja, a edificação do altar, e também agora era lançada a base do novo templo. Só coisa boa, só bênção acontecendo na vida do povo de Deus. Mas, vamos agora para a segunda parte, que é o que nós estaremos aprendendo até agora. Já vimos que até agora só bênção, reconstrução, júbilo, festa, alegria. É verdade que alguém tentou estragar, os mais velhos tentaram estragar aquele momento com pranto, mas até então só maravilha. Mas nós vamos voltar agora, meus amados irmãos, com o segundo tópico da nossa lição. Aguarde aí, que agora nós vamos entrar no capítulo 4 e entender o que aconteceu neste capítulo para tentar desconstruir ou para tentar impedir que a obra de Deus, que era a reconstrução do templo, viesse a acontecer. Não saia daí, fique conosco. Nós traremos muita coisa boa para a nossa edificação. Sendo assim, meus amados irmãos, estamos de volta para o nosso segundo tópico desta lição tão gloriosa. A construção ou a reconstrução do templo enfrentou oposição. Então vamos ver nesse segundo tópico, que está dividido também em dois subtópicos. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. E, subtópico 2, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Tá certo? Vamos então no primeiro subtópico. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Em Esdras capítulo 4, que agora, nós vimos no capítulo 3, só festa. Agora, capítulo 4, vai começar o período da oposição. Capítulo 4, versículo 1, vai dizer-nos assim de Esdras: ouvido, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, percebam, os adversários ouviram que os repatriados estavam reedificando o templo. É interessante, meus amados irmãos, que um grande historiador chamado Flávio Joséfo, certamente você deve conhecê-lo, se não, seria bom conhecer as suas obras, diz-nos que eles ouviram, os adversários ouviram, pelo som das trombetas que haviam sido tocadas. Vocês estão lembrados que logo no versículo 4 do capítulo 3, diz-nos que os sacerdotes paramentados tocavam as suas trombetas? Então, toda trombeta tinha um sentido na história do povo antigo. E ali, quando eles ouviram
o tipo de toque daquela trombeta. Havia o toque para a guerra, havia o toque para recolher e havia o toque das trombetas para celebração. E os samaritanos, entre os muitos povos que estavam naquela terra, havia os samaritanos, que era um povo que tinha um certo parentesco com os judeus, eles entendiam, de acordo com Flávio Joséfo, que aquele toque daquela trombeta era um toque de celebração. E o que aconteceu então? Chegaram-se a Zorobabel e disseram: deixa-nos edificar convosco. Interessante, meus amados irmãos, que a resposta de Zorobabel, o chefe, o governador daquela terra ali de Judá, foi assim: não convém que vós e nós edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós, sóis, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Meus amados irmãos, é interessante que às vezes, quando se inicia alguma obra, a gente costuma dizer que toda ajuda é bem-vinda. Mas percebam, isso não é um fato que tem que ser levado ao pé da letra. Nem toda ajuda é bem-vinda. Por quê? Zorobabel conhecia a história dos samaritanos. Ele conhecia o misticismo, o sincretismo, a mistura que era aquele povo samaritano. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, vai dizer assim: porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas nos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Assim, ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam. Então, era característico dos samaritanos e de muitos povos na antiguidade temer a vários deuses. Ou seja, eles queriam até servir a Deus, mas eles não queriam abandonar outras divindades. E essa mistura, Zorobabel entendeu que seria nociva para aquele projeto que Deus lhe tinha dado para realizar. Portanto, a primeira lição que nós aprendemos sobre a liderança de Zorobabel é que nem toda ajuda deve ser aceita indiscriminadamente. Precisamos ser criteriosos e saber a fonte dessa ajuda. É interessante, meus amados irmãos, que muitos líderes religiosos, eles não observam a fonte de onde surgiu a ajuda. E isso tem causado muito escândalo, até aqui mesmo no Brasil. Eventualmente nós vemos igrejas sérias sendo acusadas de lavagem de dinheiro, porque recebem ajuda, achando que toda ajuda vem de Deus e termina recebendo ajudas e ofertas para o crescimento, não investiga a fonte de onde surgiu e muitas vezes, como nós podemos encontrar, o Ministério Público investigando muitas igrejas. Portanto, cabe-nos esta reflexão a partir dessa atitude de liderança de Zorobabel. Temos e precisamos ser criteriosos quando surgirem ajuda, porque muitas dessas ajudas pode ser uma artimanha do inimigo para tentar impedir que nós possamos crescer de forma ordenada, de forma organizada. Não podemos fechar os olhos para a fonte, a origem das ajudas ou das ofertas que se apresentam para nos ajudar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Temos muito cuidado com essas questões. Os samaritanos eram sincretistas, né? Às vezes, algumas igrejas mais sérias são acusadas de serem igrejas fechadas, que não aceita muita ajuda de outras igrejas. Nós vemos, às vezes, algumas marchas que são realizadas pelo Brasil afora, né? E as igrejas mais sérias, mais tradicionais, não querem participar e são acusadas de serem igrejas fechadas, retrógradas, igrejas que não se abrem para o novo. Mas, muitas vezes, esses eventos são eventos sincretistas, de pessoas que querem temer a Deus, mas não querem abandonar os seus deuses. E nós aprendemos com Zorobabel que para participar do projeto de Deus tem que temer a Deus e somente a Deus, tá certo? Então fica aí esta lição para que nós todos possamos aprender com ela. Portanto, nós podemos entender que a primeira fonte de oposição foi uma falsa ajuda, uma ajuda mal intencionada. Veja só, a primeira atitude, ou a primeira metode, o primeiro método do adversário não foi atacar com exércitos,
com espadas, mas foi tentando fazer uma coalizão, uma aliança com o povo de Deus. Porque se isso acontecesse, certamente o projeto de Deus iria ser penalizado. Muito bem, como nós vimos então, Zorobabel rejeita essa ajuda dos seus opositores, dos inimigos da obra de Deus. Portanto, agora aparece a segunda estratégia, que nós encontramos em Esdras capítulo 4 e versículo 4. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. É interessante que alguns expositores chegam a dizer, meus amados irmãos, que agora eles começam a alugar pessoas que estavam entre os repatriados. Como eles não conseguiram, através daquela ajuda interesseira, mal intencionada, diz-nos o texto, alguns expositores, que eles começaram então a subornar pessoas que faziam parte da obra, para que a obra não fosse executada de forma perfeita. Ou seja, impedir a obra, não agora do lado de fora, mas impedir a obra do lado de dentro. Meus amados irmãos, que coisa interessante. A segunda estratégia foi paralisar a obra, fazendo com que maus obreiros, ou seja, judeus que estavam lá, envolvidos na obra, pudessem colocar dificuldades ou fazer a obra mal feita. São duas coisas horríveis, meus amados irmãos. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E tenhamos muito cuidado, porque se nós fizermos a obra de Deus de forma fraudulenta, nós não estaremos servindo a obra de Deus. Nós estaremos sendo opositores da obra de Deus. Que coisa interessante esta lição. Terceira estratégia. Essa foi a estratégia que eles perceberam e conseguiram êxito através dela por um momento, que é a estratégia política. Veja o que diz em Esdras capítulo 4, versículo 8. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional. O comandante Reum, o secretário Sinzai, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações. Meus amados irmãos, como o inimigo trabalha para que a obra de Deus não seja executada. Foi assim nesse período do pós-cativeiro. Foi assim em toda a história da igreja. As formas multiformes, metódias de Satanás para barrar a obra do Senhor. Tenha certeza, meu amigo, meu irmão, professor, professora, a sua sala de escola dominical, o seu lar, ou seja, qual seja a obra que Deus lhe confiou, o adversário vai usar várias formas para tentar paralisar esta obra. Por quê? Porque Deus iria falar mais à frente. Porque alguém pode perguntar, por que tanta fúria? Será que era apenas uma guerra política? Será que era apenas uma guerra entre nações? Se tratava também de uma guerra espiritual. E por que se tratava de uma guerra espiritual? Porque em Ageu capítulo 2, versículo 8, Deus vai dizer, através do profeta Ageu, que a glória daquela casa seria maior do que a glória da primeira. Claro que Satanás não é onisciente, mas Satanás, quando viu a união do povo de Deus, ele sabia que se aquele povo continuasse unido, algo de Deus, porque o povo já tinha feito o altar, nós aprendemos. O povo estava no caminho certo e o diabo faz de tudo para tirar o crente da postura correta, da posição que Deus requer de cada um de nós, para que assim nós possamos não continuar a obra que Deus quer que nós continuemos. E outra coisa muito interessante, não eram pessoas insignificantes, não eram pessoas humildes, eram comandantes, secretários, juízes, oficiais, pessoas da Babilônia, pessoas de Trípoli, da Pérsia, pessoas de Suzã, e a Bíblia ainda diz no versículo 10 de Esdras 4, outras nações. Oh, irmãos, como a obra de Deus incomoda. Existem muitas pessoas, eu estava conversando com um dos nossos irmãos, falando que neste período agora, nós sabemos também
que o mundo está passando por toda esta crise, esta pandemia, há sem dúvida alguma um mal presente e ceifando muitas vidas, mas sem dúvida alguma existe uma orquestração política, existe uma orquestração que influencia algumas autoridades, alguns intelectuais que não gostam de pastores, que não gostam da igreja, que não gostam da doutrina bíblica cristã, que estão fazendo de tudo para que a igreja pare. Existe sem dúvida alguma. Nós estamos contemplando alguns testemunhos de igrejas onde está tendo transmissões online com poucas pessoas. Eu vi agora há pouco várias viaturas da polícia foram endereçadas a uma igreja onde havia pouquíssimas pessoas. Eu não estou dizendo que a força policial está errada, eles estavam cumprindo a sua obrigação, mas, sem dúvida alguma, o adversário está querendo tomar partido deste momento para fazer com que a obra do Senhor pare. Por isso, é importante muita sabedoria. Oremos pelos nossos pastores, oremos também pelos nossos políticos que professam a fé cristã, oremos pelo nosso quadro de obreiros que estão militando na área do direito. A igreja precisa estar parada, com o poder do Espírito, mas também com o conhecimento das leis, para que possa enfrentar todas essas oposições. A terceira oposição, então, é oposição política. Essas cartas que foram enviadas, interessante que todas essas autoridades agora enviam uma carta ao rei da Pérsia. E essa carta, meus amados irmãos, vai ter um teor muito forte. Vocês vão ver isso em Esdras capítulo 4, os versículos 9, 11, 12 e daí por diante. Nós vamos ver o teor daquela carta. Era uma carta, como disse certo expositor, mortífera, esmagadora, maligna e convincente. É interessante, meus amados irmãos, que eles usam um artifício muito sutil para tentar convencer a autoridade política, convencer o rei da Pérsia. Eles chegam a dizer, meus amados irmãos, que se os judeus reconstruíssem o templo, e em especial a cidade, os tributos que eram pagos ao reis da Pérsia iriam diminuir. Eles não falaram da questão religiosa. Eles não falaram porque o rei persa, ele entendia que cada povo podia adorar o seu próprio Deus. E se a acusação fosse assim, olha, eles estão construindo aqui um templo para adorar o seu Deus, o rei da Pérsia não daria muita atenção quanto a isso. Mas eles usaram uma estratégia. Veja só, capítulo 4, versículo 13, que está na nossa lição. Agora, pois, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis. Meus irmãos, que estratégia maligna, né? E de onde veio essa carta? De pessoas simples? De camponeses? Não. Veio de comandantes, secretários, juízes e oficiais, né? E quando esta carta chegou ao rei, meus amados irmãos, que o rei olhou e percebeu que aquilo ali, aquela construção, na perspectiva dos inimigos, poderia ser um risco econômico para o tesouro do rei, né? Ou seja, que o tesouro do rei, o tesouro real, sofreria dano. Meus amados irmãos, acontece o que nós veremos a seguir. O rei, imediatamente, meus amados irmãos, diante de tantas autoridades, eram várias autoridades, será que todas as autoridades estavam erradas? Será que os comandantes, os secretários, os juízes, os oficiais estavam todos errados? O rei entendeu que não. O rei entendeu que, sem dúvida alguma, com essa orquestração de grandes personagens políticas daquela região, certamente a obra precisava ser paralisada. Portanto, nós terminamos o nosso segundo tópico, mostrando, meus amados irmãos, essas três formas que os inimigos de Deus, da obra de Deus, da obra da reconstrução do templo, usaram para tentar a obra do Senhor. Uma falsa amizade, subornando obreiros dentro do próprio povo de Israel e ainda usando o seu poder político para parar a obra de Deus. Então, chegamos, meus amados irmãos, ao fim desse segundo tópico. E vamos então agora para o nosso terceiro tópico. Permaneça conosco, irmãos, é muita bênção
Por isso que o título da lição mostra que tudo o que aconteceu nesse período de Esdras e Neemias servem para os nossos dias atuais. Permaneça conosco, nós voltaremos com o nosso terceiro tópico. Chegamos então ao nosso terceiro tópico. Nós aprendemos o primeiro tópico que os alicerces do templo foram lançados, aprendemos toda aquela celebração. No segundo tópico, nós já começamos a estudar o capítulo 4 e vimos que os samaritanos, e não só os samaritanos, percebemos que foi todos os inimigos que estavam ali na terra, claro, encabeçados pelos samaritanos, se opuseram à construção do templo. Sendo assim, qual foi o resultado de toda esta oposição que nós começamos a estudar desde o primeiro versículo do capítulo 4? Veja o que diz o versículo 24 deste capítulo 4. Então, cessou a obra da casa de Deus. Meus amados irmãos, quando o rei recebeu aquela carta de denúncia de que os cofres públicos sofreriam danos, era muito convincente. Nós vimos no tópico passado que eram convincentes, tinha fundo de verdade. Então, isso fez com que o rei Artaxerxes pudesse então mandar embargar a obra de Deus. A obra foi paralisada. Não viria mais investimento, não viria mais recursos, e o povo estava, Zorobabel, Josué, toda aquela alegria que nós vimos no começo se transformou em tristeza, que nós veremos no tópico seguinte. Mas vem uma pergunta muito interessante feita pelo nosso comentarista. Ele pergunta o seguinte, no terceiro tópico: como se explica a falta de resistência dos judeus? Primeira coisa que o comentarista vai dizer: os judeus, em especial os seus líderes, Zorobabel, que era uma liderança política, deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a continuidade da reconstrução. Até porque, meus amados irmãos, havia um documento legal. Nós aprendemos, meus amados, que logo de início Ciro havia decretado, havia um documento que autorizava a reconstrução. Havia agora, claro, um novo imperador, havia um novo rei que desconhecia a autorização dada pelo rei anterior. Então seria caso de haver uma investigação, uma organização por parte da liderança judaica para ir até o rei, para que isso pudesse ser feito. É interessante, meus amados irmãos, que isso não aconteceu agora. Mas nós vamos ver, na próxima lição, que será ministrada, na lição 5, que fala sobre a reconstrução do templo, ministrada pelo professor Diego, que a obra parou por 15 anos, alguns vão falar 16 anos, 18 anos, a cronologia varia um pouco quanto a isso, mas quando Deus levantou os profetas para que a obra, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, vamos aprender isso na próxima lição, Zorobabel se levanta, Josué se levanta e começa a reedificar. Mas agora, nesse momento, eles ficaram como que sem reação com aquela ordem para que a obra fosse embargada, né? E pararam a obra. Mas os judeus deveriam ter procurado o rei da Pérsia para garantir a reconstrução ou a continuidade da reconstrução da obra de Deus. Quando veio o despertamento por intermédio dos profetas, eles se levantaram. Por isso, meus amados irmãos, que Zorobabel precisou de um segundo despertamento, porque parece que o primeiro despertamento tinha perdido o seu efeito ou sucumbiu diante daquela investida do inimigo. Temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes o inimigo perde aqui, perde ali, mas ele virá com novas estratégias para que nós possamos desprezar o despertamento que já recebemos da parte de Deus. Então a primeira coisa, de acordo com o comentarista, devia ser feito era ter procurado o rei da Pérsia. A segunda coisa que os judeus deveriam ter feito: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. É interessante que o comentarista coloca isso como segunda coisa, não desmerecendo ou dizendo que a primeira atitude deveria ser uma em detrimento da outra, mas de forma simultânea. Ou seja, agir na maneira política. Quem era que poderia procurar o rei da Pérsia? Era Zorobabel, que era um rei, era um político, era uma autoridade política. Mas, simultaneamente, os profetas, e em especial o sacerdote Josué, deveria buscar ao Senhor com mais intensidade, para que alguma coisa
que sempre aconteceu na história de Israel, a ação sobrenatural de Deus, e o comentarista vai mostrar várias ações sobrenaturais de Deus, de socorro ao seu povo, né? Uma das mais clássicas que eu considero é na questão de Mardoqueu, quando havia aquele decreto e Deus atuou defendendo o seu povo. A história mostrava, a história antiga do resgate do povo de Deus do Egito e de todo o processo da conquista da Terra Prometida. Então havia um histórico da intervenção de Deus em favor do seu povo. Mas eles não fizeram nenhuma coisa e nem outra, né? Ou seja, eles não buscaram a resolução em questões legais, políticas, e também, certamente, foram tão impactados com aquela má notícia que desfaleceram. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos desfalecer as nossas mãos, né? Não podemos desfalecer. Ainda no terceiro tópico, o comentarista vai dizer outra coisa muito interessante. Essa lição está cheia de riquezas, meus amados irmãos. E ele vai dizer, então, que o motivo da falta de resistência dos judeus também era de ordem espiritual. E agora o comentarista vai dizer que também havia alguns problemas de ordem espiritual. Quando tanto Josué como o Zorobabel foram despertados, o povo acompanhou. Mas é impressionante que quando também eles foram impactados com a má notícia de que a obra deveria parar, Zorobabel parou, Josué parou e o povo também parou a obra. Ou seja, assim como havia tido um despertamento nacional, agora há um abatimento nacional. Oh, meus amados irmãos, como as más notícias podem nos abater? Temos que ter muito cuidado, porque uma má notícia pode desconstruir o nosso interesse, o nosso vigor. Precisamos estar firmes no Senhor, porque vão surgir, sem dúvida alguma, más notícias, maus rumores, mas o nosso coração tem que estar firme no Senhor, porque a obra pertence a Ele. Portanto, a obra parou, né? E parou por quê? De acordo com o comentarista, letra A falta de resiliência de Zorobabel. Zorobabel foi resistente até um certo momento. Foi resistente nos primeiros momentos, mas agora ele não foi resiliente, ele não foi resistente a essa terceira investida de Satanás. Por quê? Porque de acordo com, nós vamos ver, o professor Diego vai trabalhar sobre isso na próxima lição, Zorobabel começou a ficar autoconfiante. Portanto, em Zacarias capítulo 4 e versículo 6, nós vamos encontrar, eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Diz assim, não será, é a palavra de Deus a Zorobabel, Deus falando por intermédio do profeta Zacarias a Zorobabel, não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Ou, como nós já conhecemos, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Foi esta palavra que Deus falou para Zorobabel. Ou seja, quando Zorobabel percebeu que a sua força havia terminado, ele achou então que não havia mais como a obra de Deus ser realizada. Mas o Senhor falou pela boca do profeta que aquela obra era uma obra que estava sendo realizada, executada, projetada e executada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, foi necessário a voz profética para que, 15 anos depois, Zorobabel pudesse entender que aquela obra era uma obra espiritual. Também Josué, ou Jesua, né? O sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer em Zacarias 3:3, o comentarista está mostrando que houve problemas de ordem espiritual. E em Zacarias 3:3 vai dizer assim o texto sagrado, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. O comentarista vai mostrar, meus amados irmãos, que estas vestes sujas do sacerdote Josué, do sumo sacerdote Josué, também representava um problema de ordem espiritual. Muitos comentaristas tentam entender o que, nesta visão do profeta Zacarias, que ele vê o sumo sacerdote com vestes sujas, o que isso poderia representar? É claro que vestes sujas representa pecado, né? E o sumo sacerdote estava diante de Deus com vestes sujas.
E alguns vão dizer que aquelas vestes sujas representavam as vestes do povo de Deus, uma vez que o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus para apresentar os pecados do povo. E aí a Bíblia vai mostrar, meus amados irmãos, vamos aprender na próxima lição, que Deus manda colocar vestes novas no profeta, ou melhor, no sumo sacerdote Josué. Essas vestes novas, claro, representavam uma restauração espiritual. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que essas vestes sujas, claro, representavam o pecado do povo, mas também o pecado do próprio sumo sacerdote. Porque veja o que diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa, versículo 3, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelo pecado. Então, meus amados irmãos, estas vestes sujas, de acordo com o nosso comentarista e de acordo com o próprio texto de Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 3, representavam o pecado. E o pecado, sem dúvida alguma, mina, paralisa, obstrui a obra de Deus, que Deus tem para realizar, né? Aquela canção que diz que o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você, o que você fez ou deixou de fazer, não mudará? Claro que mudará, né? O pecado, na obra de Deus, pode paralisar o agir de Deus. O próprio profeta Jeremias vai dizer que os ouvidos de Deus não estão fechados para não poder ouvir, nem a sua mão está encolhida para não poder salvar, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, de acordo com o nosso comentarista, havia problemas de ordem espiritual no líder político, Zorobabel, e também no líder religioso, que era Josué. Por isso que os judeus ficaram sem reação. Ou seja, com aquele decreto, não houve reação, a não ser se entregar ao desânimo e se entregar, deixar com que realmente a obra do Senhor fosse definitivamente paralisada. Portanto, que nós possamos fazer, meus amados irmãos, uma reflexão, né? De que forma nós estamos impedindo, paralisando a obra que Deus tem para realizar através de nós? Será que nós estamos como Zorobabel, achando que a força é minha, que tudo que eu faço é de acordo com o meu potencial, com as minhas habilidades? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Nós vamos aprender na próxima lição que a obra do Senhor é realizada pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Ou nós estamos atrapalhando a obra de Deus, porque como Josué, claro, ali ele representando o povo, né? Mas também os seus próprios pecados, estamos incorrendo em erros que podem paralisar a obra de Deus em nós e através de nós. Tenhamos cuidado, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Com isso, terminamos o nosso terceiro tópico, né? Sabendo que toda oposição, e em especial as questões espirituais, podem paralisar a obra que Deus tem para fazer. Aconteceu no período dos repatriados de Judá e também pode acontecer em nossas vidas. Temos cuidado e que nós possamos seguir firmes, servindo ao Senhor, até a execução da obra que Ele tem para realizar em nós e através de nós. Vamos então ao nosso quarto e último tópico desta lição tão gloriosa. Chegamos então, meus amados irmãos, ao nosso quarto e último tópico desta lição tão gloriosa. Irmãos, é muita riqueza, né? Que nós possamos extrair para as nossas vidas, né? Ouvir e aplicar as verdades contidas nesta lição. E o quarto tópico vai mostrar agora, nós vimos que a obra havia cessado, né? O texto do capítulo 4, versículo 24, de Esdras fala, e cessou a obra da casa de Deus. Tá? Bom, se a obra cessou, isso redundou em tristeza para o povo de Deus, e essa tristeza gerou desânimo, esse desânimo gerou paralisação, a obra foi plenamente embargada. E o que aconteceu com os inimigos do povo? Nós percebemos lá, né, que houve uma coalizão de inimigos para tentar fazer com que a obra parasse. Agora, parece que eles haviam vencido essa batalha e realmente a obra parou, a casa de Deus já não seria mais concluída na perspectiva do inimigo de Deus. A Bíblia é clara, cessou
a obra da casa de Deus. E o subtópico primeiro vai dizer a tristeza dos judeus. Não há problema de nós sofrermos aqui, nós sofreremos de sabores, nós sentiremos tristeza. O próprio Jesus sentiu tristeza. A Bíblia vai mostrar, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 26, e os versículos 38 e 39, que Jesus estava com a sua alma cheia de tristeza. Agora, o que eu faço com essa tristeza é o que tem que ser observado. Percebam, os judeus, eles se paralisaram, eles não enfrentaram como deveriam enfrentar, né? Jesus, no nosso contexto do Novo Testamento, vai mostrar. Ele diz, a minha alma está cheia de tristeza, mas eu vou orar pelo desânimo. Então precisamos, meus amados irmãos, ter cuidado. A tristeza dos repatriados, pelo decreto que mandava embargar a obra, essa tristeza se transformou em desânimo. Esse desânimo se transformou, paralisou a obra. E o pior, nós vamos aprender na próxima lição. E o profeta Ageu vai denunciar isso. Foi primeiro tristeza, desânimo e, por fim, indiferença. O povo ficou indiferente à causa do Senhor. Ou seja, ora, já como não dá para fazer a obra, já como a obra foi embargada pelo rei, o rei mandou parar, então a gente vai agora deixar como está. Nós vamos ver que foi preciso, e repito, a próxima lição é continuidade dessa de uma forma bem contextualizada, como não pode ser feita a obra do Senhor, então vamos deixar como está. Há um perigo muito grande, meus amados irmãos, quando a gente chega a essa conclusão. Não há nada a ser feito. Ou seja, o que aconteceu já aconteceu, o que eu estou vivendo agora não tem conserto, vou paralisar. Eu me torno, então, indiferente ao projeto original de Deus. E aí nós vamos aprender na próxima lição que eles foram cuidar das suas casas, né? E foram viver a vida. E vamos aprender uma coisa muito interessante na próxima lição, eu estou só dando uma chamada para ela, você não pode perder, é que os inimigos de Deus não se preocuparam quando os judeus construíram belas casas para eles próprios. Porque o profeta Ageu vai dizer que os judeus estavam habitando em casas belíssimas, em mansões. Isso não incomodava os inimigos do povo de Deus, desde que o templo não fosse edificado. Ou seja, viva o que você quiser viver. Seja próspero na sua vida material, construa o que você quiser construir, desde que a sua vida espiritual não seja construída, não seja edificada. Era isso a perspectiva dos inimigos de Deus, e é isso que o inimigo quer, fazer com que nós possamos nos envolver com as coisas humanas, ser prósperos, construir os nossos palácios humanos, os nossos sonhos humanos, desde que não tenhamos comunhão com Deus, desde que não tenhamos proximidade com Deus. Enquanto o povo estava triste, desanimado e indiferente, é claro, os inimigos do povo de Deus estavam vibrando, né? Eles estavam felizes, como disse. Podiam os judeus construir as suas casas, desde que não edificassem a casa de Deus. Portanto, meus amados irmãos, parece que essa lição tem um desfecho triste, mas ela não termina. Essa lição ela é uma introdução para a próxima lição, que será ministrada pelo professor Diego Souza. E nós vamos ver que Deus, a obra era de Deus. O despertamento foi Deus quem deu a Daniel para orar. O despertamento foi Deus quem deu a Ciro para decretar o repatriamento do povo. O despertamento foi Deus quem deu a Josué, a Zorobabel, aos sacerdotes, ao povo. Portanto, a obra era de Deus. O homem embargou por um momento, e um momento longo, né? 15 anos aproximadamente, e varia em alguns números para mais ou para menos. A obra ficou parada. Mas nós vamos ver na próxima lição, e eu lhe convido a estar conosco na próxima lição, que Deus levantou duas vozes proféticas para mostrar que aquela obra não podia parar. Oh, glória ao nome de Jesus, meus amados irmãos. Portanto, nós concluímos esta lição citando um texto de um livro muito interessante, o comentário bíblico de Tibérios Rata, da editora cristã, que diz assim: a oposição à obra de Deus não se originou, nem cessou com Zorobabel e Josué, Esdras e Neemias. Ainda que esta oposição tenha sido acompanhada de mentiras, pressões e perseguições, a obra de Deus foi bem sucedida porque era de Deus.
e não do homem. E ele faz uma aplicação dizendo assim: essa verdade deveria ser um grande conforto e encorajamento aos cristãos de todos os tempos e de todos os lugares. Quando nós formos confrontados com a oposição à obra de Deus, deveremos, meus amados irmãos, entender que é Deus quem nos guarda. É Deus que está pronto para nos assistir. É Deus, meus amados irmãos, que está pronto para suprir os meios, porque a fonte não era Ciro, a fonte não era Zorobabel, fonte daquele projeto era o próprio Deus. E a obra que Deus começa, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 1, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Vamos aprender na lição próxima, que Deus agora vai trazer um novo despertamento para o seu povo, porque Deus não se silencia. O inimigo não prevalece. A obra do Senhor, ainda que embargada, ainda que pare por um momento, por um tempo, mas Deus jamais silencia. E Ele levanta as vozes proféticas para trazer um novo despertamento. Portanto, professor, professora, fique conosco, tá certo? Permaneça aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, porque será uma bênção essa próxima lição. Estude a sua lição e juntos estaremos na próxima aula para continuarmos aprendendo. E eu quero agora também pedir a você que, se essa lição foi bênção para a sua vida, nada mais justo do que você deixar o seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreva, para que nós possamos alcançar muitas outras pessoas com a exposição da palavra do Senhor. Um forte abraço e nós te aguardamos aqui na próxima lição, que vai tratar sobre a reconstrução do templo de Deus depois de 15 anos parados, embargados. Deus levanta profetas, levanta Zorobabel, levanta Josué e a obra chega à sua culminância, à sua conclusão. Te aguardo na próxima lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.